Olá, senhores. Meu nome é Douglas Ferreira, sou professor de Física do IFRJ Campus Paracambi e a gente está aqui hoje para a nossa quinta aula a respeito de hidrostática e a gente hoje vai estar falando sobre uma aplicação da hidrostática. A gente aproveita esse momento todo aí que a gente está vivendo, observando a importância da área da saúde na nossa sociedade, né? É óbvio que essa importância sempre existiu. A gente aproveita o momento aí para poder fazer uma aplicação do que a gente viu, do que a gente já estudou sobre hidrostática aqui em física, aplicado a um problema da área de ciência da saúde, mostrando justamente que a ciência é altamente interdisciplinar, mostrando que a ciência, na verdade, é um todo e a gente acaba dividindo, fracionando ela para poder estudar, tornando o conhecimento fracionado para que a gente possa dividir, mas na verdade ele é um todo, tá legal? E a gente vai estudar essa aplicação de acordo com um probleminha simples que certamente todos nós já vimos, já presenciamos algo desse tipo. Ele fala o seguinte: o plasma, ele te dá a densidade do plasma, 1,05 vezes 10 ao cubo no SI, que é quilograma por metro cúbico, flui de uma bolsa através de um tubo até a veia de um paciente. A bolsa encontra-se a 1,5 metros acima do braço do paciente. Quando ele está falando disso, ele está mostrando para a gente essa situação aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, só para não ficar tão ruim, botar aqui no canto, beleza. E ele está mostrando essa situação. A gente tem um plasmazinho, você tem aquela sacola que a gente aqui está falando de um fluido semelhante de um fluido sanguíneo, mas você podia ter qualquer outro medicamento, como esse aqui, por exemplo. É um medicamento que todos nós já observamos que, na verdade, ele fica num suporte como esse daqui, com uma haste que segura ele até o pé no chão, e esses tubos é o que descem até o braço do paciente para poder entrar pela veia, seja na mão, seja no braço, alguma coisa desse tipo, certo? Ou seja, basicamente o que a gente tem é uma situação desse tipo aqui. Você tem aqui, simbolicamente, né, representativamente, você tem um suporte, e aí você tem esse carinha, que seria representando aqui de forma simplificada essa bolsa de plasma, ou seja, do que for, que está a uma distância do braço da pessoa, onde nessa questão aqui ele fala que ela se encontra a 1,5 metros de altura acima do braço da pessoa, e aí ele vai começar perguntando na primeira letra, na letra A, qual é a pressão com que o plasma entra na veia da pessoa. Ou seja, você tem esse cara aqui e você tem esse cara, tem esse tubinho que desce até o braço do paciente, da pessoa, e esse cara está numa distância de 1,5 metros de altura em relação ao braço do paciente, beleza? Então, observa que isso é exatamente o que o enunciado me dá. A densidade desse fluido que desce aqui até o braço da pessoa é essa daqui, e ele quer saber a pressão do plasma ao entrar nessa veia. Observa que isso aqui é um problema simples de hidrostática. Observa que isso daqui diz para a gente o seguinte: se eu tenho um fluido, que nesse caso é o plasma, se eu tenho um fluido a uma determinada altura, esse fluido, a coluna de fluido, vai exercer uma determinada pressão nessa parte de baixo aqui, que vai ser justamente a pressão que vai entrar na veia da pessoa. Tá legal? Então, quando ele pergunta qual é a pressão do plasma, qual é a pressão desse líquido aqui entrando na veia da pessoa, a gente calcula isso fazendo a mesma coisa que a gente já viu, que é a pressão exercida pela coluna de um fluido, é ρgH. Rho é a densidade, nesse caso a densidade do plasma, G vezes H. Poxa, professor, mas por que nesse caso eu não adicionei a pressão atmosférica? Por que não tenho mais pressão atmosférica aqui? Nota que isso aqui está dentro de um recipiente fechado, lacrado. Eu não tenho pressão atmosférica sendo exercida aqui em cima desse fluido. Tá legal? Então, eu tenho uma pressão aqui exercida nesse cara, que eu tenho aqui embaixo uma outra pressão. Tá ok? Aqui, conforme eu vou descendo nesse líquido, eu tenho uma certa pressão aqui. Tá legal? Então, observa que dentro desse cara, eu vou ter simplesmente a pressão da coluna de fluido aqui. Certo? Quando eu faço isso, o que eu observo? Nota que eu estou falando tanto aqui quanto lá na veia da pessoa. Ok? Eu não tenho aqui na veia da pessoa, não vou estar considerando aqui nessa veia a pressão atmosférica que entra nele. Quando eu faço isso, eu passo a ficar com
Novamente, ρGH vai me dar densidade do plasma, vai ser esse cara, que ele me deu aqui. Gravidade, ele me dá também 9,8. E a altura, essa altura 1,5. Com isso, eu fico com essa multiplicação me dando esse valor de 1,54 vezes 10 a quarta Pascal. Nota que isso aqui está no SI, que é Pascal. Porém, uma unidade muito comum quando a gente fala nessa parte de ciência da saúde é a unidade milímetro de mercúrio. Tanto é que é a unidade que geralmente é usada naqueles aparelhozinhos. Todo mundo já viu aquele aparelho de pressão que você usa para apertar. Alguém vai apertando, a enfermeira, o enfermeiro, o médico, seja o que for, vai apertando e você vai vendo um valorzinho subir naquele manômetro, naquele aparelho de pressão. Quando você observa aquele aparelhozinho, a unidade que ele usa é o milímetro de mercúrio, que a gente já falou antes, especialmente quando a gente falou da experiência de Torricelli. Então, lembra da experiência de Torricelli que a gente mostrou que a pressão atmosférica valia isso daqui, 1,01 10 a quinta Pascal. E isso era 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão atmosférica faz a coluna de mercúrio subir 760 milímetros. Quando você faz isso, eu tenho uma regrazinha de 3 muito moleza, que é isso aqui está para 760. Logo, isso daqui, que foi o valor que eu achei, vai estar para uma certa pressão P que eu vou encontrar. Fazendo essa multiplicação cruzada aqui, você encontra que essa pressão no braço da pessoa é de 115,88 milímetro de mercúrio. Ou seja, essa é a pressão que o plasma entra na veia da pessoa. Tá legal? Quando você fez isso, você achou a pressão que esse cara entra. Só que aí vamos para a letra B, que é uma pergunta inverso. Se a pressão na veia da pessoa for de 120 milímetros de mercúrio, qual é a altura mínima que a bolsa deve estar suspensa para que o plasma flua para dentro da veia? Isso aqui é o caso clássico, todo mundo já deve ter ouvido falar, é o seguinte, fulano ou fulana está com a pressão normal de 12 por 8. O que é pressão 12 por 8? Aquele 12, na verdade, ele está falando para a gente, desculpa, ele está falando, aquele 12, na verdade, está em centímetro e não em milímetro, são 12 centímetros de mercúrio, que é o mesmo que 120 milímetros de mercúrio. Então, você passa a ter 120 milímetros de mercúrio, lembra, vocês estudam lá em biologia isso, né? A gente tem aquela pressão sistólica e diastólica, né? Que é diastólica e diastólica, né? Desculpa, pessoal da biologia, não lembro qual é a entonação, mas é sistólica e diastólica, ok? Você passa a ter a pressão sistólica é aquela quando o coração se fecha, quando o coração contrai, fecha é um termo ruim, né? Quando ele se contrai. Quando o coração contrai, ele bombeia sangue saindo dele e indo para o corpo. Quando ele relaxa, é quando o sangue volta do corpo e vem de volta para ele. Então, a pressão máxima é quando ele contrai, faz sentido, ele contrai, eu tenho uma pressão maior, e a pressão mínima é quando ele relaxa e o sangue volta para ele. Então, quando você fala a pressão 12 por 8, você está falando da sistólica e da diastólica, que é justamente a máxima e a mínima, como a gente costuma chamar. 12 a máxima, 8 a mínima. 12, que na verdade é 120 milímetros de mercúrio, que é a unidade que a gente usa, 120 milímetros de mercúrio é quando ele contrai. Então, quando ele contrai é quando o sangue tem a máxima que ele vai para o resto do corpo. O sangue consegue sair do meu coração e chegar na mão porque ele contrai e essa pressão ela é transmitida para todo esse fluido, chega até meus dedos, por exemplo. Tá legal? E aí vem a pergunta dele, uma pessoa normal, com pressão normal, por exemplo, qual tem que ser a altura que eu tenho que colocar essa minha bolsa sanguínea para que o sangue consiga chegar no sangue da pessoa, se consiga chegar na veia da pessoa e entrar. Observa que se eu tiver uma pressão externa menor do que a interna, acontece o inverso. Eu vou ter sangue saindo e subindo de volta, que não é o que eu quero que aconteça. Eu quero que a pressão aqui seja maior para que o sangue entre na minha veia. Então, nota que essa altura é importante. Por isso que você sempre vê um suportezinho como esse numa determinada altura. Aquilo não é à toa. Eu preciso ter uma altura para que esse sangue consiga fluir até o braço, né, do paciente. Tá legal? Como é que eu calculo isso? Pô, ridículo também, muito mole. Eu passo a ter isso aqui, ó. 120 milímetros de mercúrio. Novamente, a pressão atmosférica vale 160, então 1,01 10 a quinta Pascal é 760 milímetros de Hg, de mercúrio. Logo, qual vai ser a pressão em 120? Então, eu consigo descobrir quanto é esse valor aqui
em unidade do SI. Portanto, fazendo essa multiplicação cruzada, né, uma regrazinha de 3 Michuruca, eu passo a ter aproximadamente 16 vezes 10 ao cubo Pascal. Ou seja, a pressão aqui no braço da pessoa, que está com uma pressão considerada normal, aqui, desculpa, eu escrevi errado, tá? Era 120, desculpa aí. Aqui é 120, não 12. Depois eu troco aqui e boto bonitinho lá no slide do sistema, ok? Aqui é 120. Então, eu passo a ter esse 120 é a pressão aqui no braço da pessoa, que em unidade do SI vale 16 vezes 10 ao cubo Pascal. Portanto, isso vai me dar o seguinte, acompanha comigo. Novamente, pressão é ρGH, só que agora eu sei a pressão e quero descobrir a altura. Isso vai ficar, então, a pressão é isso, 16 10 ao cubo. Novamente, o ρ, que é a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Eu passo esse cara daqui para lá dividindo, certo? Esses dois aqui para o outro lado dividindo. 16 dividido por isso daqui vai me dar uma altura de 1,55 metros. Ou seja, a altura mínima que eu preciso ter para que esse cara fique numa altura que o sangue, ou seja, o que for, consiga descer, esse plasma, né, consiga descer e entrar na veia da pessoa sem nenhum problema, é no mínimo de 1,55 metros. Daí para lá. Tá legal? Para que ele consiga ter uma pressão maior do que a da pessoa. Claro que não pode ser muito maior para não ter uma pressão muito maior. Só que isso leva a gente a observar o seguinte. Quando a gente olhou a letra A, nota que ele falou que a bolsa estava a 1,5 metros. 1,5 metros é menor do que 1,55. Ou seja, numa situação igual a essa, o sangue, a pressão que estaria aqui, estaria menor do que a pressão da pessoa. Ou seja, existiria uma chance muito grande desse sangue, do sangue da pessoa sair e subir pelo tubo, ao invés do que está vindo pelo tubo entrar na pessoa. Tanto é que a gente nota, a gente voltar aqui, ó, observa, aqui, passou, aqui, bonito. Esse cara daqui foi menor do que 120 milímetros de mercúrio, justamente mostrando que a pressão aqui na base era menor do que a pressão de uma pessoa normal, que seria 120 milímetros de mercúrio, certo? Então, nota que eu preciso, para um plasma com essa densidade, eu preciso de uma altura de, no mínimo, o que a gente achou na letra B, que é 1,55 metros. Tá legal? Pessoal, a gente termina essa aula por aqui. Fique conosco, acompanhe as próximas aulas. A gente vai resolver aquela listinha que eu passei para vocês, que está lá no sistema já, ok? Mas, de qualquer forma, mesmo para quem não tem acesso lá e não consegue ver, eu vou estar colocando aqui nos videozinhos os problemas e vou estar colocando e resolvendo. A gente vai ter uma sequenciazinha de problemas de aplicação de hidrostática e nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo questões de concurso, questão de vestibular, questão de provas militares e tudo mais. Acompanhe a gente, fica conosco na nossa próxima aula e para quem quiser, não deixe de acompanhar o canal do Descomp, que a gente tem aulas de física 1, 2, 3 e 4. Tá legal? Acontecendo. Pessoal, é isso. Até logo, até a próxima. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.